Intervalo crescente ou decrescente. Considere A e B elementos do domínio da função, a qual queremos analisar o intervalo de crescimento ou decrescimento, como sendo o intervalo fechado AB, e cujas imagens são f de A e f de B. Ok? Então, olha só. O intervalo é fechado no A. Então, se a gente fosse fazer uma linha aqui, fechado aqui no A e fechado aqui no B. O intervalo que eu estou pegando é esse intervalo entre esses dois valores aqui no domínio X, tá bom? Cuja imagem, né, a imagem desse aqui, por exemplo, esse é o A imagem aqui é o f de A. O f de A está sendo -1. E do B, a imagem está sendo o f de B, que está dando 4. Né? Aí ele diz, intervalo crescente. Para que o intervalo seja considerado crescente, como o A está à esquerda, o B está à direita, então o A é menor do que o B, né? E isso implica dizer que o f de A tem que ser menor do que o f de B, para ser um intervalo crescente. F de A é menor do que o f de B. Aí a gente vai ter um intervalo crescente. E realmente, ó, o A é -3, o B é 2. Então o A é menor que o B. E o f de A é -1 e o f de B é 4. Então o f de A é menor que o f de B. Então esse intervalo aqui é um intervalo crescente. Intervalo decrescente. Para que o intervalo seja considerado decrescente, nós temos que A é menor do que B. Né? Então nós já temos aqui que o domínio, aqui no domínio, o valor do A, que vale -1, é menor que B, que vale 4. Isso implica dizer, para ser decrescente, né? Isso implica dizer que o f de A tem que ser maior que o f de B. O f de A realmente é 4, né? E o f de B aqui está dando 1, certo? Então, esse intervalo é um intervalo decrescente. Então, realmente ele está descendo, né? Certo? O resultado da imagem. Então, ele está mostrando para você que nesse pequeno intervalo, a função é decrescente. Pontos de máximo e de mínimo. Em um intervalo onde a função é crescente ou decrescente, podemos encontrar pontos que se destacam pelo valor da sua imagem, como sendo o ponto de máximo local ou de mínimo local. Observe a figura abaixo. Olha só, eu estou pegando nesse intervalo de A igual a -3,5 até o B igual a 3,5, nesse intervalo aqui. Ó. Nesse intervalo, eu tenho um intervalo de crescimento que se dá entre o -3,5, né, até o -2, daqui para cá, tá? Eu tenho intervalo de crescimento. Depois eu tenho intervalo de decrescimento que vem do -2 até o 2. Esse aqui é o decrescimento, certo? E depois ele volta a ser crescente também. Então, entre o intervalo de crescimento e decrescimento, eu tenho um ponto de máximo, um máximo local. Que nesse caso, esse máximo está dando 16, né? Onde o ponto de máximo é representado por x igual a -2 e y igual a 16. E entre o intervalo de decrescimento e crescimento, eu tenho um ponto de mínimo, onde o ponto de mínimo é representado por 2 e -16. Então, o ponto máximo, né, alcançado no intervalo é chamado ponto de máximo, e o ponto mínimo alcançado no intervalo é chamado de ponto de mínimo.